graça e a paz, amém? Poderíamos ir embora para casa. Já foi um culto. Você recebeu? Eu recebi. Meu irmão, olhando para a irmã Aparecida aqui, eu chego à seguinte conclusão: desistir para quê? Amém? Se você quiser conhecer um pouquinho da história dela, você pede para ela conversar com você, você vai descobrir que tem muito crente Nutelinha por aí. Amém? Tem muito crente aí que, se passasse 1% do que ela passou, já teria desistido. Mas eu quero compartilhar uma breve palavra com você. Enquanto você abre a Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo 3, você olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: se o pastor acabar até 8 horas, vai, fala assim, até 8 horas, se ele acabar até 8 horas, tem jantar pago para você. Segundo livro dos Reis, permita-me ler com você, capítulo 3, permita-me ler com você a partir do verso de número 1, talvez eu vá gastar mais tempo lendo a palavra do que pregando nessa noite, mas eu tenho certeza que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero seguir uma linha daquilo que comecei a pregar na igreja, na ceia. Semana passada eu estive pregando uma mensagem falando sobre o levantar de alguém que achava que estava morto. Lembra do livro de Atos, capítulo de número 14, aonde apedrejaram Paulo, acharam que Paulo estava morto, mas Paulo se levanta e dá continuidade ao propósito. Hoje eu quero falar sobre situações que muitas das vezes nos embaraçam e que nós pensamos que é o nosso fim, que nós pensamos que acabou, que nós pensamos que Deus está brincando conosco. Quem nunca pensou, Deus está brincando comigo, não é possível, Deus me tirou de uma situação como essa para me colocar aqui, Deus me tirou de algo que já estava tudo resolvido, tudo acertado para eu passar por isso. É assim desde o começo. O povo, ele olha para Moisés e fala assim: não é possível, Moisés, Deus tirou a gente lá do Egito, lá tinha cebola, lá tinha pepino, lá tinha melão, lá tinha inclusive aonde enterrar a gente, para passar por isso no meio do deserto. O povo tenta entender o plano de Deus. Irmãos, tentar entender o plano de Deus é pura perda de tempo. Diz aí para quem está ao teu lado assim: tentar entender os planos de Deus é pura perda de tempo. Por quê, pastor? Porque aquilo que Deus tem preparado para mim e para você é perfeito. Mas por mais perfeitos que sejam os nossos planos, diante dos planos de Deus, nós vamos descobrir muitas imperfeições naquilo que nós planejamos para nós mesmos. Então o povo de Deus, ele perde muito tempo, a gente perde muito tempo na nossa caminhada tentando entender por que isso, por que aquilo. Paulo já dizia: irmãos, fica tranquilo, porque todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Mas eu não estou entendendo nada, não estou entendendo porque estou passando por isso hoje. Não precisa entender, você só precisa confiar. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 3, diz assim: então Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe. Jorão era nada mais, nada menos filho de Acabe com Jezabel. Que paz, hein? Que dupla. Mas diz o texto: não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal, que o seu pai havia feito. No entanto, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar, e não se afastou deles. Verso de número 4: Messa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 1000 cordeiros e a lã 100.000 carneiros. Mas depois da morte de Acabe, o rei de Moabitas,
se revoltou contra o rei de Israel. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria e reuniu todo o exército de Israel. E mandou dizer a Josafá, rei do Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? Josafá respondeu: irei. Sou como você é, e o meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. Então Josafá perguntou: por que caminho iremos? Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Então partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água, nem para o exército, nem para os animais que os seguiam. Então o rei de Israel disse: Senhor, o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Então um dos servos de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Deixa eu te dar uma panorâmica do que está acontecendo aqui. A Bíblia mostra que Jorão se mete em algumas encrencas e por conta disso o rei de Moabe se levanta para exterminar o exército de Israel, o povo de Israel. Jorão rapidamente faz algumas alianças, e dentre as alianças que Jorão faz, Jorão chama Josafá, que era um rei que temia Deus, era um rei que se relacionava com Deus. Se você ler o livro de 2 Crônicas, capítulo 20, você vai ver que Josafá está passando por um período difícil. A Bíblia diz que ele tem uma das maiores vitórias a nível de exército descritas na palavra, sem atirar uma única pedra. A Bíblia diz que Josafá simplesmente olha para o céu e diz: Senhor, são muitos os que vêm contra mim. Eu confesso, o meu coração está temeroso, mas os meus olhos e a minha confiança estão completamente em Ti. E diz o texto que, tendo Josafá começado a louvar, começado a adorar, Deus pôs emboscadas contra os filhos de Amon, e todos eles foram desbaratados pelo poder da adoração. Agora Josafá está numa outra situação, junto com Jorão e com o rei de Edom, e a situação ela é crítica, irmãos. Eles andam por alguns dias pelo deserto, e diz o texto que já faziam 7 dias sem água. A Bíblia, de uma forma muito clara, declara que não havia nem água para os soldados e nem água para os animais. Ou seja, tinha chegado no fim. Tinha chegado o fim do ciclo daquele exército. Você imagina bem, se nós que estamos na cidade não suportamos ficar um dia sem água, basta a água do rio avisar: amanhã estaremos fazendo uma manutenção no Rio Gandu. 24 horas sem água, é um desespero, é um enche-panela dentro da cozinha, é um enche-garrafa, é um ficar sem tomar banho 2 dias. Não mente num culto, Deus é Senhor da verdade. Não vou nem suar, porque eu vou ficar 24 horas sem tomar banho, não vou nem suar. Na verdade, falta até o culto. Falta até o culto. Está rindo por quê? Você imagina 7 dias no meio de uma guerra entre a vida e a morte, porque eles estavam indo para uma guerra entre a vida e a morte. Diz o texto: 7 dias não havia mais água, nem para os homens, nem para os animais. 2 situações de morte, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto natural. E muitas das vezes nós nos sentimos, nós estamos em situações embaraçosas como essa. Tanto no aspecto natural quanto no aspecto espiritual, nós não conseguimos enxergar uma saída.
Tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto natural, nós não conseguimos enxergar uma melhora. Tanto no aspecto natural quanto no aspecto espiritual, nós não temos uma resposta vinda da parte de Deus. Entramos em desespero. Se nós pararmos para pensar e analisar e sermos honestos conosco, nós podemos afirmar que muitas das ciladas que nós nos encontramos hoje é porque tomamos decisões no desespero. Muitas coisas que nós estamos vivendo hoje, seja tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto natural, é porque nós tomamos decisões no desespero. E eu aprendi uma coisa: todas as vezes que eu for tomar uma decisão, eu preciso de uma boa noite de sono. Nada como uma boa noite de sono, para que eu possa tomar uma decisão que pode mexer não apenas com a minha história, mas com a história de toda a nossa família. Jorão está numa situação como essa. Ele olha para o céu e diz assim: Senhor, é para isso que o Senhor trouxe a gente para o deserto? Para matar a gente? É para isso que o Senhor nos trouxe aqui? Para destruir com a nossa história, para acabar com a nossa história? Jorão está numa situação muito parecida com situações e comportamentos que eu e você, e eu não posso me excluir disso, que eu e você somos tentados a nos colocar, entrar num desespero total para tomar qualquer decisão. Senhor, como é isso? Senhor, por que isso? E agora, como vai ser? Josafá ouve, e eu gosto de andar com pessoas que têm o hábito de ouvir o que os céus estão dizendo. Amém? Deixa eu lhe perguntar uma coisa: quando você escolhe com quem você vai andar, quais são os seus critérios para andar com essa pessoa? Deixa eu lhe dizer uma coisa: não tente ouvir da boca de alguém uma palavra de Deus se esse alguém não está acostumado a ouvir o que Deus está dizendo. Porque quem não ouve Deus não fala o que Deus manda. Quem não ouve Deus não tem uma direção do céu. Quem não ouve Deus vai dizer o que a carne está dizendo. E nem sempre nós vamos ter uma palavra de Deus. A gente vai precisar buscar Deus para Deus falar com a gente. Pastor Roberto, a nossa cobertura espiritual, algumas vezes que a gente fala com ele, eu falo: pastor, eu preciso tomar essa decisão. Ele diz assim: me dá 3 dias para orar. E eu falo: 3 dias vai demorar muito, pastor. Eu só posso responder, se você quer uma palavra de Deus, eu tenho que ouvir Deus. Se você quer uma palavra minha, eu vou dar uma palavra minha. Mas se você quer uma palavra de Deus, eu preciso ouvir o que Deus está falando. Jorão diz assim: será que não tem ninguém que traga uma resposta do céu para nós? Será que não tem nenhum profeta por aí? Será que não tem uma saída do céu para a nossa situação? Será que não tem uma saída do céu para o momento que nós estamos vivendo? Será que nós já perguntamos isso? Ou estamos para lá e para cá, tomando decisões humanas, tomando decisões equivocadas? Será que nós não paramos? Senhor, será que não há uma solução do céu para resolver esse problema? E aí um dos moços que estava no exército falou assim: ó, o profeta Eliseu está aí. Sabe o que ele estava dizendo? Os céus não estão em silêncio, tem uma palavra vindo na nossa direção. Amém? Tem um crente do teu lado, diga assim: ó, os céus não estão em silêncio, tem uma palavra do céu vindo na sua direção. Eu quero ser profeta nessa noite, eu quero poder ser usado por Deus. Olha, os céus não estão em silêncio, tem uma palavra do céu vindo na sua direção. Quem precisa dessa palavra, dá um glória a Deus nessa noite, glorifica o nome dEle. Jorão está dizendo: acabou. Jorão está dizendo: é o nosso fim. Mas Josafá falou assim: não, só é o fim quando o céu se cala. Mas os céus não estão calados. Tem alguém aí, e não era qualquer um, era simplesmente um camarada chamado Eliseu. Eliseu.
E deixa eu abrir um parênteses aqui, só nessa parte, que quando Eliseu chega, Jorão diz assim: e aí, manda aí. Eliseu olha para ele e fala assim: o que eu tenho contigo? Eu gosto disso, né? O que eu tenho contigo? Vai buscar o Deus dos seus pais. Vai lá, vai para a sua religiosidade. O que eu tenho contigo? Eu só estou aqui por causa de Josafá. Por isso, irmãos, que a gente não deve ficar preocupado. Só tenho eu de crente aqui. Deus está abençoando aquela empresa por tua causa. Eu estou aqui por causa de Josafá. Só tem eu na minha família. É verdade, Deus está lá na sua família por causa de você. Precisa só de alguém. Só precisa de um homem. Deus só precisa de um homem em lugares estratégicos para mudar a história. Deus só precisa de um homem, de uma mulher em lugares estratégicos para mudar a história. E você faz parte da estratégia de Deus para mudar o lugar onde você está. Só tem eu. Nunca mais diga só tem eu. Assim, diga, só tem eu. É diferente, só tem eu. Senhor, só tem eu. Vamos lá, estou contigo. Você e Deus são a maioria. Amém? Você e Deus são a maioria, irmãos. Mas deixa eu voltar para o texto. Aí o profeta Eliseu diz assim: tem algum tangedor aí? Gesiel, tem algum tangedor aí? Olha o poder da adoração. Irmãos, eu já disse isso para você inúmeras vezes, e eu vou falar só para refrescar sua memória. Você já parou para fazer uma análise de que quando você está mal, a primeira coisa que o diabo não quer que você louve? Você já reparou? Você está chateado, tu não quer cantar? Tu não quer botar um louvor? Tu já reparou quando tu está chateado? O diabo quer pendurar a sua harpa. Quando você está passando por alguma dificuldade, o diabo quer que você se esconda debaixo do edredom. Quero saber de ninguém. Quero ver Netflix. Quero ir para o shopping. Posso te dar uma dica? Vou te dar uma dica aqui. Não é todo pastor que fala isso não, mas vou te dar uma dica. Está mal, entra na primeira igreja. Se você estiver longe da tua igreja, se você estiver longe daqui, pode entrar em qualquer igreja, não ligo não. Entra na igreja, porque a igreja ainda é o lugar mais seguro. É o lugar mais seguro e o lugar mais propenso a Deus falar contigo. Não adianta, tu está chateado, eu vou para o shopping, Deus vai falar comigo. Vai não, quem vai falar contigo é um demônio chamado Sale. Já viu? Sale 30%. Tem um demônio maior, Sale 50%. Tem uns demoninhos, compre 2 e ganhe 3. É demônio. Porque quando a conta vier, você vai... Desculpa, pastora Lucia. Depois eu vou orar lá pela loja, tá? Mas se você quer ouvir Deus, entra na primeira porta. Pastor, pode entrar naquela? Pode entrar. Se tiver com demônio, vai sair. Tem um tangedor aí? Chama ele. Olha o que diz o texto. Vamos lá no texto, eu já vou terminar. 8 minutos para terminar, pode botar aí, 8 minutos. Olha o que diz o texto. Deixa eu achar aqui que eu estou sem óculos. Sangue de Jesus tem poder, eu não estou enxergando nada. Me dá esse óculos. Não, teu não, teu é muito mais cego que eu, Serginho. De gatinho. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, verso 14,
Se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção nem olharia para você. Agora me tragam um tangedor. E enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Ei, irmãos, enquanto você ora, enquanto você adora, o poder de Deus vem sobre você e muda o ambiente, muda o lugar, muda a atmosfera. Ora, cantará, baixuriela, mandarabá. Os músicos podem subir. Então Eliseu disse: assim diz o Senhor, façam nesse vale covas e mais covas, muitas covas, porque assim diz o Senhor. Aí que começa a história. Vocês não vão sentir o vento. Ou seja, vai trabalhando, vai cavando, mas vocês não vão sentir o vento. Vocês nem vão ver chuva. Mas esse vale se encherá de muita água. Vocês vão beber, vão dar de beber aos seus animais, mas isso ainda é pouco. Olha que coisa interessante, irmãos. O povo está ali com a sentença de morte. O povo está ali sentindo o gosto da derrota. Chamaram o profeta porque precisavam de uma palavra de Deus. E a palavra de Deus, repito, ela não pode ser compreendida como homens e olhos naturais. Se você quer tentar entender a palavra de Deus, você vai ter que se tornar um homem espiritual, porque ao homem natural não foi dado esse discernimento. Como é que Deus faz assim? Não tenho a mínima ideia, eu sei que Deus faz. Eu me lembro de um texto no Evangelho de Marcos. Um homem cego, Deus cura ele, ele entra na cidade e o pessoal aponta, mas não era aquele cego, não era ele. Ué, peraí, te curaram no sábado? O que fizeram com você? Como é que foi? O cego diz assim, ó, como foi eu não sei, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que eu era cego e agora eu estou enxergando. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não sei te explicar como foi. Eu só sei que eu cheguei na igreja quebrado. Eu só sei que a minha família estava destruída. Eu só sei que financeiramente eu estava destruído. Mas depois que eu conheci Jesus, depois que eu comecei a adorar, depois que eu comecei a me envolver com as coisas espirituais, Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha história. Não sei como foi. Havia uma seca, Heron, uma seca, 7 dias. E geralmente eu entendo que quando procuram o profeta para ter uma palavra de Deus, o profeta poderia dizer assim: fica tranquilo, vai chover. Fica tranquilo, Deus vai chover aí, vocês vão beber água. Não, o profeta falou assim: ó, está na seca, cava, faz cova, faz poço, bastante buraco. Mas tem um detalhe: enquanto vocês trabalham, vocês não vão ver um sinal de melhora. Ah, meu irmão, isso é muito doido. Isso é muito doido. Enquanto você estiver indo para o culto, tu não vai ver um sinal de melhora. Enquanto você estiver orando, tu não vai ver um sinal de memória, de melhora. Você só tem que cavar. Cava, pouca não, cava muito. Eu fico imaginando o povo olhando assim. Tem que beber, todos os homens. Tinham 3 exércitos reunidos, irmão. 3 exércitos. Tinha 3 exércitos reunidos. Não eram poucas pessoas. Vai cavando a ponto de encher e todo mundo beber. O mais interessante, o que eu vou falar agora, a pastora Marizana vai gostar. Por quê? Existem algumas palavras que a gente precisa não apenas mergulhar no que a Bíblia diz, a gente precisa ir para o mapa de geografia, para a gente ter uma ideia.
E eu já estou gerando no meu coração a possibilidade de eu ir a Israel, que eu quero conhecer um pouquinho mais. Dizem que o dia que você for a Israel, tu volta diferente. Mas eu confesso que eu tenho medo de ir lá. Tenho medo. A pastora sabe, eu tenho medo de chegar em Israel e explodir uma bomba. Eu tenho medo. Confesso, eu tenho medo mesmo. Não é mesmo? Vamos a Paris? Paris não. Tem uns malucos lá, muçulmanos lá, vai me matar. Não. Eles olham para esse nariz assim, é judeu, me mata na hora. Mas eu estou começando a preparar as mensagens e ler e ver algumas peculiaridades do lugar. E eu vou te contar o que aconteceu nisso aqui, para você dar um salto da cadeira e glorificar a Deus. Por quê? Olha o que o profeta diz, pastora Patrícia: vai cavando, você não vai ter vento, você não vai ter sinal de chuva, mas vai encher. Peraí, como é que vai encher? E aí, se você for estudar uma particularidade da região onde eles estavam, é porque no meio do deserto, e dizem, quem já foi a Israel, que no meio do deserto tem algumas placas escritas assim: cuidado com afogamentos. Peraí, afogamento no deserto? Como que tem afogamento no deserto? É só areia. É porque enquanto você caminha no deserto, lá em Jerusalém, chove tanto que as águas vêm com tanta força pelo meio do deserto, que quem estiver no meio do caminho das águas morre afogado. Por que eu estou te contando isso? Porque você pode estar num lugar e não está vendo nada acontecer, mas em um outro lugar Deus está trabalhando em seu favor, e esse milagre vai chegar. Esse milagre vai chegar. A Bíblia diz que de repente os buracos estavam prontos e começou a vir água. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que os sinais me seguirão e me alcançarão. A Bíblia não diz que os sinais vão acontecer aonde eu estou. A Bíblia diz que os sinais virão de algum lugar. Deixa eu lhe dizer, a tua provisão, o teu milagre, a tua bênção pode não estar onde você está se localizado hoje, mas está vindo de algum lugar e vai te alcançar, e vai tocar em você, e vai mudar a tua história. Deus diz para o profeta: sai de Sarepta e vai lá sai do rio e vai para Sarepta, que eu já mandei uma mulher, uma viúva, está preparada esperando você chegar. Ou seja, o profeta estava aqui, o rio tinha secado, mas tinha um milagre lá do outro lado acontecendo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos: não se preocupe com sinais, só se preocupe em obedecer a voz de Deus. Eu acho que isso é mal de brasileiro. O brasileiro sempre pede: me dá um sinal, eu quero comprar isso, me dá um sinal. Senhor, me dá um sinal. Não, irmão, se Deus falar entra, entra. Sem sinal, só com obediência. Só com obediência. Precisa de sinal para quê? Você precisa de uma palavra. Vai cavando, não vai ter cheiro de chuva, tu não vai ver nuvem, e a água vai chegar. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: sem sinal, só cava. Cava muito. Fala para ele assim: ó, não tem vento, não tem nuvem, não tem cheiro de chuva, mas a água vai chegar. Eu quero que você aponte o dedo para alguém e diga assim: a água vai chegar. Ai, vai. Não, vamos fazer o seguinte: fica de pé. Aponta, vai pelo menos perto de 5 pessoas e diga assim: a água vai chegar. O milagre está chegando. Você pode não estar vendo aqui, mas em algum lugar Deus está trabalhando em teu favor. Em algum lugar Deus está preparando o teu milagre. Em algum lugar a água vai chegar. Agora presta atenção para terminar. Presta atenção para terminar. Qual era a necessidade do povo, pastor Sérgio? Água. Deixa eu te perguntar, qual é a tua necessidade? É um milagre no seu casamento? É um milagre na sua vida? Qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade que você precisa hoje? Qual é a tua, entre aspas, água? Aí o profeta diz assim, eu amo isso. Ele diz assim: ó, você está precisando de água? É, Adriano, é água? A água não é nada
diante do que Deus ainda vai fazer. Eu não sei se você entendeu. Você está pensando que é de uma necessidade? Diz o profeta assim, ó, e isso não é nada. Por que não é nada? Porque o que Deus tem preparado para você e para sua casa, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no teu coração aquilo que Deus tem preparado para você. Agora olha para o irmão perto de você e diga assim: é água? Água não é nada. O que Deus tem para você é muito maior. O que Deus tem para você é muito mais valoroso. O que Deus tem para você é muito mais que abundante. Diga para ele: água não é nada. A água não é nada. O que Deus tem vai mostrar a mão poderosa do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua história. Aleluia. Você recebe essa palavra, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Oh! Eu vim trazer uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Não se desespere, obedeça. Cave em algum lugar. Deus está tocando no coração de uma pessoa para te abençoar. Em algum lugar tem um milagre sendo preparado para alcançar a sua vida. Mas eu não estou vendo nada, eu não estou escutando nada, eu nem estou sabendo nada. Mas tem um céu que não parou e trabalha por você. Tem um Deus que trabalha por você. Não, eu vou parar. Faz tanto tempo que eu estou cavando, estou com as mãos machucadas, estou cansado. Ei, deixa eu te dizer, para ninguém na Bíblia foi fácil. Não seria fácil para você. É água que você precisa? Isso não é nada. É um filho que precisa voltar para casa? Isso não é nada para Deus. É um marido e uma esposa que precisa se converter? Isso não é nada. É um milagre em alguma área? Isso não é nada, se comparado ao que os céus estão preparando para chegar à tua vida. Amém? Diga: eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Aleluia. Diga: eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Diga isso para pelo menos umas 3 pessoas. Você tem um Deus que cuida de você em cada detalhe. Aleluia. Quem crê nisso pode dar um aplauso ao Senhor. Quem crê nessa palavra, glorifica o nome dEle.